A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 5: Eu vos designei para dar fruto. Autor Pedro Dong. Semana 1. Eu vos designei para dar fruto. Sexta-feira. Servir para edificar a igreja. Ler com oração, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Deus não está fazendo da igreja uma grande organização religiosa, mas criando um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos seus membros. O corpo de Cristo é a videira e nós somos seus ramos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 13 e versículo 20. Os primeiros cristãos da igreja primitiva viviam baseados na palavra dos apóstolos. Os membros da igreja recebiam a vida e a natureza de Deus por meio da palavra, que continha seu amor. Em Atos, vemos como os irmãos da igreja viviam e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Capítulo 2, versículo 42. Outra versão traduz assim: e perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão dos apóstolos. Os apóstolos traziam ensinamentos e, como profetas, falavam a palavra da parte de Deus. Eles ministravam a palavra profética e a igreja tinha comunhão nessa palavra. Temos praticado isso atualmente. Tão logo a palavra profética é liberada, um grupo de irmãos, no mesmo dia, redige um folheto contendo a imersão, garantindo a comunhão da palavra profética nos 7 dias da semana. A igreja primitiva praticava isso no início, e nós fazemos o mesmo nos dias atuais. Em Romanos, Paulo explica que, de maneira prática, a igreja é edificada mediante a utilização dos ministérios e dons, que são os serviços. Capítulo 12, versículos de 7 a 8. Atualmente, há vários serviços na igreja para quem se dispõe a servir. Serviço aos adolescentes, serviço de cozinha, serviço de logística e transporte, serviço aos jovens e etc. E todos nós podemos sair para pregar o Evangelho, como também cuidar das pessoas que são abordadas. Esse é o dom do ministério do serviço. Na Bíblia, versão Restauração, há uma nota de rodapé que diz: quem ensina, profetiza segundo a palavra dos apóstolos. Quem ensina não tem liberdade de ensinar o que quiser, segundo o próprio conhecimento bíblico, mas deve ensinar segundo a direção que o Espírito já deu por meio dos apóstolos, conforme a palavra profética ministrada pelos apóstolos. O que exorta também deve usar a palavra profética. Profetizar traz o amor de Deus, e por esta razão, Paulo diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. O efeito prático do amor de Deus entre nós é a edificação da igreja. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus recebeu do Pai a incumbência de gerar e edificar a igreja. Cristo morreu, ressuscitou e hoje está assentado à destra do Pai. Mas o trabalho de edificação da igreja ainda não terminou. Quem dá continuidade a essa obra de edificação é o próprio Senhor, mas agora por meio da igreja. Nós também fomos incumbidos de fazer a obra de edificação da igreja, que é realizada essencialmente pelo amor que procede da palavra. Após sua morte e ressurreição,
nosso Senhor Jesus Cristo voltou a nós como o Espírito. Portanto, enchamo-nos do Espírito, falando entre nós com salmos, entoando e louvando ao Senhor com hinos e cânticos. Efésios capítulo 5, versículo 19. Para isso temos a imersão, que nos leva a falar, instruir e aconselhar uns aos outros com a palavra que carrega em si o amor de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16. É dessa forma que a palavra de Cristo habita em nós. Podemos permanecer no amor, que é o vínculo da perfeição, versículo 14, e produzir muitos frutos para Deus. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.